Então hoje a gente vai falar um pouco sobre Thomas Hobbes, que foi um dos pensadores iluministas. A gente sabe que o iluminismo ele foi um movimento filosófico que aconteceu e se difundiu principalmente na França nos séculos 17 e 18. O iluminismo ou ilustração, ele se baseava então nas ideias através da razão e dizia então que o ser humano deveria se basear da razão para conseguir sair das trevas do absolutismo, as trevas que aconteciam então com o absolutismo monárquico, com o absolutismo do clero, e alcançar então a luz, a ilustração. Então Thomas Hobbes, ele se baseou bastante no estado natural do homem, dizendo que no estado natural ele era inclinado para o mal, e a necessidade de ter um governo e uma sociedade forte, então, né, que obedecesse a um governo, uma monarquia com leis rígidas, para conseguir manter a paz, então, fazer o homem sair desse estado natural e chegar ao convívio social. Então, em sua obra Leviatã, ele explanou os pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade fortes. No estado natural, embora alguns homens sejam mais fortes e mais inteligentes, ninguém está tão acima do outro para conseguir, então, escapar da maldade humana. Como as coisas são escassas e os homens têm desejos e direitos, acaba tendo, então, uma guerra de todos contra todos para conseguir alcançar esses desejos. Thomas, ele foi matemático, teórico político e filósofo inglês, sendo um dos formuladores da teoria contratualista. Essa teoria contratualista seria uma teoria baseada em um contrato social. Nesse contrato social, a gente vai falar depois, ele explanou então esse ponto de vista sobre a necessidade de uma monarquia para governar a sociedade. Ele foi muito próximo da família real, né? Por isso que ele defendeu a nobreza até o final da sua vida. Para Hobbes, então, o Estado deve ser forte, com o poder centralizado para conter os impulsos naturais do ser humano e estabelecer, então, a ordem e evitar essa promoção caótica, essa relação caótica entre as pessoas. Esse pensador ele foi influenciado por pensadores como Francis Bacon, Aristóteles e também Maquiavel. As ideias defensoras desse absolutismo devem ter surgido provavelmente em sua adolescência, em sua juventude, quando ele viveu então em um período em que estavam acontecendo muitas tensões políticas relacionadas a revoltas camponesas e burguesas, e isso instaurou um clima de tensão na época. Então ali, a partir daí, ele viu a importância da monarquia para conter essas relações caóticas da sociedade. A partir de suas obras, ele foi considerado ateísta. Ateísta significa alguém que não possui Deus, enfim, né? Até tem uma frase dele que ele acaba criticando a religião, que depois a gente vai comentar, então. As principais ideias na filosofia teorética vem de teórica, então é uma ideia que não foi colocada em prática, é um pensamento, digamos assim. Ele foi considerado empirista. O que é o empirista? O empirista é aquele que acredita que a pessoa nasce com a mente limpa, mente branca, e são a partir das experiências que a gente constrói os nossos conhecimentos. Então ele defendia que não há nenhuma representação mental anterior à experiência. E na filosofia prática, ou seja, no campo político, ele defendeu então o estado de natureza humano como um momento de inaptidão natural para a vida social. Acho que apagou aqui, mas não tem problema. A sociedade como uma composição de átomos, né? Isso vai entrar depois a teoria mecanicista dele, né? Então ele acredita que nós somos átomos, que estamos em constante movimento e juntos então a gente forma a sociedade. O contrato social como a formação então de um convívio social, tirando a pessoa de seu estado natural e levando para o seu estado social. E a necessidade, né, nesse sentido, da monarquia para estabelecer, então, essa paz na sociedade. No contrato social, então, Hobbes parte do pressuposto em que houve um momento hipotético em que os seres humanos eram selvagens, ou seja, eles estavam em seu estado natural e nesse estado natural eles eram inclinados para o mal. Então, ele acredita que é necessária essa monarquia absolutista, rígida, com leis fortes, para conseguir controlar essa sociedade e fazer as pessoas andarem, digamos assim, na linha. Porque a gente sabe que para Hobbes, em seu estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem acaba brigando com o outro, né, sendo o predador do outro para conseguir alcançar as coisas. Então o estado civil seria a solução para uma convivência pacífica. Então a gente teria que abrir mão de nossa liberdade, porque a gente sabe que quando a gente adota um absolutismo monárquico, de certa forma a gente perde a nossa liberdade.
porque temos que obedecer a muitas leis. Mas, mesmo perdendo nossa liberdade, a gente conseguiria, então, alcançar a paz. A propriedade privada para Hobbes não deveria existir, então ele era contra a propriedade privada. As principais obras: De Saive, que fala sobre a condição humana em seu estado de natureza, o De Corpore, que é um livro que fala sobre ciências e filosofia, e De Omni, que fala sobre essas paixões humanas e sobre como essas paixões e esses desejos podem acabar, então, vindo a ter, então, uma guerra entre as pessoas. Leviatã. A obra mais conhecida de Hobbes é essa obra Leviatã. Nela, ele destaca, então, a sua teoria contratualista de maneira mais detalhada. O objetivo desse feito foi fazer com que os ingleses lessem essa obra e entendessem a importância da monarquia, porque naquele período a monarquia ela estava sendo ameaçada, né? Porque a gente sabe que no iluminismo muitos criticavam esse absolutismo monárquico, então a monarquia estava sendo ameaçada e ele queria que os ingleses entendessem a importância da monarquia lendo essa obra que ele promoveu, então. O Leviatã é um monstro marinho descrito no Antigo Testamento. Ele tem como característica ser forte, inteligente e grande. E a finalidade dele seria de proteger os animais marinhos mais frágeis. Então, para Hobbes, o Leviatã seria o governo, seria a monarquia, e a gente seria os animais indefesos que a monarquia teria que proteger. Então, nisso que ele explana, então, a necessidade da monarquia. Os principais pontos, em resumo, então. Ele defendia o pensamento contratualista, né, o pensamento através desse contrato social, fazer o homem sair de seu estado de natureza, onde ele é inclinado para o mal, e vir para o estado social, perdendo sua liberdade, mas alcançando a paz. Foi receptor de muitos filhos de nobres, por isso ele era muito próximo da monarquia, ele defendia a monarquia. Acredita que o ser humano, então, em seu estado natural é inclinado pelo mal, e defendia a monarquia e o estado forte para estabelecer ordem social. Algumas frases, aqui eu tenho algumas frases, depois aqui no slide vamos ter mais, então. O medo dos poderes invisíveis, inventados ou imaginados a partir de relatos, chama-se religião. Nesse contexto, então, ele critica a religião, que ela acaba inventando muitos mitos para conseguir se beneficiar. Por exemplo, ninguém sabe a existência de um inferno ou de um céu, mas as pessoas acreditam, fazem muitas coisas para conseguir alcançar aquilo. Então ele critica nesse sentido. Primeiro viver, depois filosofar, a sua teoria empirista aqui, né, que primeiro a gente vive, a gente efetua a experiência para conseguir adquirir o conhecimento, os costumes resultam do hábito convertido em caráter, é a mais pura verdade. E aqui então a gente tem, deixa eu ver aqui, a gente tem alguns slides que falam, então, Thomas Hobbes, né, então aqui temos uma imagem dele, né, aqui o materialismo, né, que a filosofia de Hobbes é materialista, em essência. Então, aqui entra a sua teoria mecanicista, né, que a gente é átomo, a gente está em constante movimento, esses movimentos dos átomos são as nossas paixões, essas paixões elas promovem a guerra, porque a gente deseja algo, acaba entrando em conflito com as pessoas, né? Então, aqui diz, né, que os fenômenos são explicitados por força e movimento, essa força e movimento dos nossos sentimentos, então... Então ele explica não só na maneira da ciência, né, mas aplica isso, né, essa teoria à vida social. Aqui é a natureza humana, né, que como eu já havia falado, para ele a gente, em nosso estado natural, a gente não pode viver em sociedade, a gente está inapto para viver em sociedade, porque a gente é inclinado para o mal, e do mesmo modo que a gente busca os nossos desejos, acabamos entrando em guerra com as pessoas, por isso que é necessário a gente ser governado por alguém para a gente conseguir estabelecer a paz na sociedade. O contrato social, como eu já havia falado, né, que ele dizia que o homem é o lobo do homem, por isso precisa desse contrato social em que a monarquia nos governe para a gente conseguir viver de maneira mais ordenada, sem relação caótica. E aqui temos a imagem, então, do Leviatã, que é essa besta marinha descrita no Antigo Testamento, que é a figura em que ele acredita ser, então, o governo que protege os outros. E aqui temos algumas frases que eu vou ler e explicar aqui. Qualquer governo é melhor que a ausência de governo, o despotismo, por pior que seja, é preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil generalizada e do medo permanente da morte violenta. Então, para ele, era melhor que houvesse o despotismo, né? A gente sabe que o despotismo foi uma estratégia de governo adotada no iluminismo, né,
muitos governantes, como Frederico II da Prússia, José II da Áustria, Catarina II da Rússia e também o Marquês de Pombal em Portugal, adotaram esse modelo de governo, onde eles continuavam sendo absolutistas, mas eles adotavam algumas razões iluministas, como a criação de escolas, enfim, uma série de fatores. Então, para ele, era melhor que acontecesse esse despotismo do que se acabasse de vez com o absolutismo e acabasse o mundo entrando em colapso, digamos assim, né? Acabasse virando uma desordem total. A curiosidade e a produção do conhecimento do homem muitas vezes supera qualquer prazer carnal, distinguindo dessa forma de qualquer animal. Então, o homem, ele tem esse instinto de querer saber, de querer produzir. Isso difere dos animais que agem somente por instinto. O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos, que a gente sabe que é uma frase que ele sempre fala bastante, né? Que o homem acaba lutando com os outros homens para adquirir as coisas. E seria mais ou menos isso. Obrigado por assistirem esse vídeo.